Hoje, nesse canal, eu vou te ensinar como que eu consegui entrar para a faculdade de Medicina Veterinária com bolsa 100% 2 vezes. Você quer fazer Medicina Veterinária com bolsa 100%? Eu posso te ajudar nisso. Oi, gente, meu nome é Natália, esse daqui é o Guia Veterinário, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como conseguir uma bolsa para Medicina Veterinária. Você quer conseguir uma bolsa para Medicina Veterinária 100%? Hoje, nesse vídeo, eu vou te ensinar os caminhos das pedras de como eu fiz para conseguir uma aprovação em Medicina Veterinária com bolsa 100%. Eu vou te mostrar hoje como que eu fiz isso, o passo a passo, como que eu entrei para a faculdade, o que pode, o que não pode fazer, o que você vai fazer para não perder sua bolsa. E menina, eu sei que você sonha em fazer veterinária e hoje eu vou te ensinar como que eu consegui fazer a Faculdade de Medicina Veterinária com bolsa 100% pelo ProUni. Tem várias modalidades, tanto o SISU quanto o ProUni, isso através do Enem. Hoje eu vou falar para você quanto que você precisa de nota para você conseguir uma bolsa para Medicina Veterinária, o que você precisa fazer em questão de documentação, tudo que você precisa se planejar antes para você poder obter sua bolsa e começar o curso, né, que é o nosso sonho, sempre foi meu sonho também fazer medicina veterinária. Gente, primeiro de tudo, você precisa fazer o Enem. Eu sei que você tem medo dessa prova, eu sei que você acha que você não vai conseguir, mas não é um bicho de 7 cabeças, não é impossível. Você vai conseguir, eu tenho certeza. Se você tá nesse vídeo, você provavelmente já escutou, já ouviu falar do Enem, ou já até mesmo fez a prova e não tentou utilizar sua nota para você conseguir a faculdade. Só que nesse vídeo eu vou te inspirar a você usar sua nota do Enem para você conseguir sua bolsa 100%. O que acontece muitas vezes? Muitas vezes a gente consegue uma nota até razoável, mas acaba não utilizando a nota, porque quando você vai fazer o vestibular na faculdade, você fala assim, pode usar a nota do Enem, e daí você tem que fazer o vestibular da faculdade ainda. Não precisa disso. Gente, eu entrei para medicina veterinária a primeira vez com uma nota de 596 no Enem, a somatória da nota, né, quando saiu o resultado, e a segunda vez que eu passei foi com uma nota de 640. Então, não é uma coisa impossível, a nota não foi aquelas coisas também, mas deu muito bom. É uma prova que tem linguagem, ciências, matemática, biológicas e a redação, né? Não tenha medo da redação. A redação, eu fiz uma coisa muito simples que me ajudou muito a obter uma nota muito boa na redação do Enem. E a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar no YouTube, no Google, modelo de redação. Porque o que acontece? As redações, eles visam muito a estrutura da redação. Então, o que precisa ter numa boa redação? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Você tem que focar nisso. E o que você vai usar também para a sua redação do Enem? Você tem que procurar algumas alusões históricas, coisas que vão encher sua redação, coisas que vão favorecer o entendimento de quem está lendo sua redação. E se você não souber nada para colocar no momento da redação, você precisa de algumas coisas-chave. Um exemplo que eu usei na minha redação foi uma alusão ao livro do Guy Debord, não sei falar o nome dele, mas ele escreveu um livro que se chama Sociedade do Espetáculo. Calhou que na minha edição do Enem foi sobre doenças, sobre a estigmatização das doenças mentais, o estigma das doenças mentais. E daí eu consegui utilizar essa alusão na minha redação, mas existem diversas alusões coringas que você pode utilizar na sua redação. Se eu fosse você, eu não estudei muito matemática, sou burro em português, foca na redação, na estrutura da redação. Principalmente na estrutura, porque você já consegue pontos pela estrutura da sua redação, não necessariamente pelo conteúdo. Lógico que precisa ter ali o principal que eu falei, introdução, desenvolvimento e conclusão. Geralmente, a introdução a gente apresenta o conteúdo, mas existem vários vídeos aqui no YouTube mesmo que você pode pesquisar sobre como você pode montar sua redação, modelos de redação, e isso vai te ajudar muito. Eu nunca fui uma pessoa burra, mas eu também nunca fui a mais inteligente. Eu sempre fui aquela pessoa mediana, sempre tirei notas ali 7, 8. Nunca fui uma pessoa de 10, mas também nunca fui uma pessoa de 4.
Então, acredito que você focar naquilo que você já entende um pouco, ainda mais quando você está sem tempo, é melhor. Então, em português, principalmente, interpretação de texto é principal. Você precisa entender um pouco de interpretação de texto. O que é a interpretação de texto? É você ler o texto e entender o que ele está querendo dizer. Então, até nas perguntas de matemática, de ciências biológicas, você precisa saber interpretação. E, gente, o famoso chute também, né? Teve muitas questões, várias questões que eu chutei porque eu não sabia. E mesmo assim deu certo. O que eu aconselho? Você assistir algumas aulas sobre, principalmente, história do Brasil, porque cai bastante no Enem. Na parte de história ainda, as principais guerras. Gente, não precisa ficar sabendo assim data por data, mas o que eu recomendo também é você pegar uma prova do Enem, provas anteriores e ir fazendo. Vai fazendo, porque com isso você consegue uma habilidade ali de tempo, para você, porque as questões geralmente são questões muito extensas, então você consegue uma habilidade para você ter um tempo maior, sua interpretação melhora. Gente, eu sempre estudei em escola pública, então isso não é uma questão. Muitas vezes eu fiquei sem internet para estudar em casa, então eu pegava livros que eu tinha em casa de história, geografia e dava uma revisada, mas não era aquelas coisas não. E o que é principal, primordial? Para mim foi a redação. Bom, a sua nota do Enem saiu. O que você vai fazer? Você vai esperar a inscrição, as aberturas do ProUni, do SISU. No ProUni é mais fácil você conseguir uma bolsa, porque são faculdades privadas e elas têm. As notas de corte são menores, geralmente. Então, SISU, geralmente a nota de corte é 700, 730. Tanto é que eu entrei com uma nota 600 e pouco. Então, eu aconselharia você focar no ProUni. Foca no ProUni. Bom, assim que saiu a nota do Enem, eu comecei a pesquisar sobre as notas de corte da minha faculdade e eu vi que provavelmente eu não ia entrar para veterinária, porque a minha nota de corte era menor. A princípio, o que eu fiz? Isso na primeira vez que eu consegui a bolsa. Eu coloquei como primeira opção outro curso, mas eu dei muita sorte nisso, porque o meu curso, o primeiro curso que eu coloquei como opção, ele não fechou a aula, né? Porque precisa ter uma quantidade mínima de alunos inscritos lá no curso para poder fechar a sala. Não fechou, e daí eu entrei como segunda opção para medicina veterinária, porque eu tinha colocado a minha segunda opção como veterinária, porque como primeira opção provavelmente eu não ia conseguir por causa da nota de corte, porque a primeira vez que eu fiz eu tirei 500 e pouco, 596, algo assim. E eu acredito que eu fui muito esperta nesse sentido, porque e também dei sorte nesse quesito de não ter fechado a bolsa para o primeiro curso que eu tinha colocado, e daí eu consegui essa bolsa para veterinária. Mas é muito importante você lembrar que você precisa estar com a sua documentação toda em mãos. Porque, mas eu nem sei se eu vou entrar. Separa a documentação. Separa, porque você pode perder a bolsa por besteira, por não ter os documentos certos que você vai precisar ali para fazer a inscrição. Gente, e hoje tá tudo tão fácil, porque é tudo pela internet. Juro por Deus. Todos os meus documentos eu enviei pelo site. Então, assim, foi muito mais prático. Tem algumas universidades que querem que você vá presencialmente enviar os documentos. Mas hoje é muito raro isso. Geralmente a faculdade pede a documentação pelo site mesmo. Eles geralmente liberam abas lá para você acessar, para você enviar sua documentação. E no próprio site do ProUni, você consegue ver lá se você foi aceito ou não, se falta alguma documentação ou não, você vai entrar em contato com a faculdade para você ter certeza se está tudo certinho. Mas a princípio é isso, você vai aguardar, vai esperar, e se não der certo, você ainda pode entrar na segunda chamada. Porque a segunda chamada, ela vem um tempo depois que todo mundo já entrou. Tem pessoas que não conseguem a bolsa porque reprovou na documentação, e daí essa bolsa passa para outra pessoa que estava na lista de espera. Então, assim, você pode conseguir sua bolsa para veterinária. E não é nenhuma humilhação, não é nada. Gente, é veterinária 100%. Sabe quanto que as pessoas pagam? Elas pagam cerca de 3.000 reais na faculdade. Um cafezinho aqui para despertar, né? Então, eu sugiro fortemente que você foque no ProUni, porque o ProUni é uma das melhores
das formas mais fáceis, assim, fáceis de entrar para a veterinária, porque o SISU tem a nota muito mais alta, e as bolsas, tipo, vestibular da faculdade, geralmente eles exigem que você tire uma nota 900 lá no vestibular da faculdade mesmo, e às vezes acaba não sendo tão fácil assim, porque eu fiz também vestibular próprio da faculdade e eu tirei nota baixa e eu não consegui bolsa assim. Então eu sugiro fortemente que você foque no ProUni. A veterinária é um curso que tem crescido muito, as pessoas estão procurando demais e realmente eu acredito que talvez a nota tenha aumentado um pouquinho, mas não desanima. Vai atrás, faz o Enem, você vai conseguir. Se eu conseguir, você consegue. Alguns erros comuns que as pessoas cometem é não separar a documentação. Se você não separar a documentação, se você perder prazo, você pode perder a bolsa por besteira. Sendo que você já fez todas as etapas, já fez o Enem, já fez a inscrição no ProUni. Se você ficar perdendo prazo, já pesquisa. Terminou o Enem, você já vai lá pesquisar. Quando que abre a inscrição do ProUni? Abriu a inscrição, você já se inscreve, já vê o que vai ser necessário de documentação, separa essa documentação e fica aguardando. Se você não conseguir na primeira chamada, talvez você consiga na segunda. Se você não conseguir veterinária como primeira opção, tenta na segunda. Eu coloquei, na segunda vez que eu fiz, coloquei veterinária como primeira opção e veterinária como segunda opção em 2 universidades diferentes aqui da minha cidade. E através disso eu consegui a bolsa como primeira opção na faculdade que eu tinha escolhido mesmo. Eu acho muito importante você ter na sua cabeça, ter na sua mente consciência de que não é legal você escolher uma faculdade muito longe da sua casa. A primeira vez que eu passei, eu fui para uma faculdade que ficava lá em São Paulo, e eu moro no interior de São Paulo. E o que acontece? Era um pouco de dificuldade para eu chegar, mas não era tão longe assim, porque eu tenho acesso a trem, metrô, etc. Eu levava aproximadamente 1 hora para chegar na faculdade, mas eu acredito que esse é um tempo limite, porque se você passar disso, você vai acabar se enrolando. Depois você não vai conseguir estágio na área, depois você não vai conseguir prosseguir com a sua faculdade por passagem, por custo alimentício, que é uma grande besteira você perder sua bolsa por causa disso também. Eu aconselho você não focar tanto em nome de faculdade, porque, na minha opinião, o que faz a faculdade não é o local, é o aluno, né? A própria pessoa ali que vai estar buscando estratégia, vai estar buscando forma de estudar melhor, de como ter mais conhecimento. Então, eu acredito que isso faz a universidade, não é a estrutura física, é o aluno. Então, você dá uma olhada lá na grade, todas as faculdades têm uma grade parecida, vai ser uma ou outra matéria que vai ser de diferente, mas, gente, foca em conseguir a bolsa, porque você consegue a bolsa, você se forma, depois você pode fazer uma especialização, uma pós-graduação, alguma coisa na área, para você se ganhar mais conhecimento. Foca em conseguir a bolsa. Mais um conselho: se você quer ser veterinária, se você ama essa profissão, se você quer fazer isso, faça, não deixe o dinheiro te impedir, não. Vai atrás. Se eu não tivesse ido atrás, eu não teria feito esse curso. Se eu não tivesse ido atrás, eu não teria realizado o meu sonho de estar aqui me formando como veterinária. Então, vai atrás. Eu também não tinha R$ 2.000 para pagar de mensalidade numa faculdade. Se você tem esse sonho, vai atrás do seu sonho. Bom, gente, finalizando aqui o vídeo, eu queria agradecer vocês. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve aqui no canal, comenta que eu possa te ajudar em alguma coisa. Se você tiver algum interesse específico, quiser saber de alguma coisa que eu não comentei aqui, por favor me fala que eu vou te responder com todo carinho. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Se inscreve, compartilha e um grande beijo.